Olá pessoal, hoje eu vou demonstrar para vocês como implementar um software que consiga acessar os dados do site da Receita Federal e pegar todos esses dados para que você possa, de antemão, já utilizar isso sem precisar preencher ou solicitar para a empresa que informe os dados dele. Então, por exemplo, ó, aqui eu coloquei um CNPJ válido, estou no site da Receita e vou digitar o código para ele me trazer aqui todos os dados relacionados a esse CNPJ. Então, quando eu clico, pessoal, ele já me dá a situação cadastral da pessoa jurídica. Então, aqui vocês podem ver que eu tenho todos os dados da empresa, o nome, razão social, de qual município que ela é, endereço, endereço eletrônico e tudo mais. Então, qual que é o objetivo, pessoal? É justamente isso. Desenvolver um software que consiga captar esses dados. Porém, pessoal, eu não vou mostrar passo a passo. Por quê? Juntamente com o Walter Couto é esse senhor aqui, ó, pai de 10 filhos, nós estamos desenvolvendo já há algum tempo uma API, né, vamos dizer assim, por enquanto ainda não chegou no estado de API, que vai fazer esse serviço. Mais ou menos parecido com o quê? Com o nosso programinha, com a nossa classe, responsável por consultar um CEP e trazer todos os dados relacionados ao CEP. Então, nesse momento aqui, pessoal, o Walter Couto, ele já desenvolveu um software que faz isso. E eu vou comentar com vocês as funcionalidades do software e, inclusive, o código-fonte que já está disponível, né? Que eu vou disponibilizar para vocês no nosso grupo de estudo. Então, aqui no caso do software, pessoal, tem uma área que a pessoa tem que colocar o CNPJ da empresa e o texto na imagem do CAPTCHA. Então, olha lá, TTV3LE e clicar em consultar. Quando você clicar em consultar, pessoal, o software vai trazer todos os dados, ou melhor, alguns dados, né? Não são todos ainda, do site da Receita Federal, tá? Obviamente, essa biblioteca ainda nós vamos atualizá-la, vamos fazer algumas modificações, mas essa já é uma primeira versão que dá para vocês utilizarem. Então, nesse caso, pessoal, olha lá, como funciona o software. Então, primeiramente, esse software ele é constituído de alguns arquivos. O formulário, tá? Onde foi montado todos os dados da Receita. Tem um image que será utilizado para carregar a imagem que está no site da Receita Federal. Qual imagem? Essa imagem aqui, que você toda vez pode consultar, e essa imagem altera de tempos em tempos, né? Para verificar se você é uma pessoa ou um computador. E também o campinho para você digitar o CNPJ da empresa e o campo para você digitar o texto que está dentro da imagem. E aqui, obviamente, são os edits, ó, onde vão aparecer os dados da empresa, tá? Além disso, o software é formado por uma classe empresa. Essa classe empresa, pessoal, vai representar o quê? Todos os dados que eu posso capturar do site da Receita Federal. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu tenho o código da empresa, o CNPJ, a razão social, o nome fantasia e assim sucessivamente, ó, todos os outros dados, tá? Além dessa classe empresa, nós temos a classe consulta CNPJ Receita, que, ao nosso ver, é a mais importante, entre aspas. Por quê? É essa classe, pessoal, que vai permitir você acessar a Receita Federal, o site da Receita, e capturar os dados do site. Então, aqui nós temos, dentro dessa classe, dois métodos importantes. Quais são esses? O método getCAPTCHA, que faz o quê? Acessa o site da Receita, né? E captura a imagem que a Receita disponibiliza para você digitar e verificar se você é um robô ou não. Então, qual
imagem é essa aqui que vocês estão vendo no site da Receita Federal. E temos também o método consulta, que serve para quê, pessoal? Eu passo nesse método a string, uma string que é o CNPJ da empresa e uma string que é o texto contido na imagem do CAPTCHA. Com base no CNPJ nesse texto, se os dois estiverem corretos, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um request no servidor da Receita Federal, vai pegar esses dados, tá, da Receita Federal e vai armazená-los em forma de uma string, pessoal. Então, olha lá, ó, vai armazená-los em forma de uma string, que você vai poder acessar essa string e pegar esses dados justamente dessa string. Então, se vocês olharem depois, nesse caso aqui eu não vou mostrar nesse primeiro momento, mas vocês podem fazer o quê? Criar um programa e olhar o que tem dentro dessa string. Eu vou até colocar aqui um break, só para vocês verem o que vai existir dentro de retorno, tá? Então, olha lá. Além disso, pessoal, no nosso consulta CNPJ, nós temos alguns métodos aqui. Então, quais métodos são esses? No momento, eu cliquei aqui em cima da imagem, a troca imagem, somente para quê, pessoal? Só para acessar o código-fonte do consulta CNPJ. Então, aqui, ó, eu tenho alguns métodos, vou mostrar para vocês. Primeiro, o método carrega CAPTCHA, que faz o quê? Ele cria um objeto do tipo consulta CNPJ, né? E acessa o método que está presente dentro desse objeto, que é o getCAPTCHA. E faz o quê? Armazena o retorno da imagem dentro de um bitmap. E depois é feito o quê? Esse bitmap é carregado no nosso picture. Então, esse é o ponto principal, conseguir acessar o site da Receita e jogar a imagem aqui dentro, tá? O consulta CNPJ, então eu cliquei no método, ó, do botão, ele faz o quê? Ele aciona o método da consulta, do nosso objeto consulta, que nós criamos no evento load do nosso formulário. E pega o retorno desse método e armazena na string temp. Então, eu vou fazer diferente aqui, pessoal. Eu vou colocar o break aqui e não no retorno que nós havíamos colocado, tá? E aqui ele vai fazendo o que, pessoal? Se a string for maior que 0, significa que ele conseguiu acessar o site da Receita e pegar os dados de lá. Aqui dentro, ele vai fazer o quê? Ele vai criar um objeto do tipo empresa e vai alimentar as propriedades desse objeto. Fazendo o quê? Acessando a string e pegando os dados dessa string. E como que ele pega os dados de dentro dessa string, pessoal? Por meio do método recupera coluna valor, onde eu passo a minha string e passo um objeto do tipo enum, que vai representar o quê? O dado que ele quer capturar dentro dessa string. Então, aqui eu vou mostrar para vocês agora a definição desse meu tipo de dado enum, né? E o nosso método recupera coluna valor. Então, aqui, ó, o tipo enum coluna, que representa os tipos de dados, número da inscrição, matriz filial. Quem não sabe o que é um objeto do tipo enum, pessoal, ou melhor, um tipo de dado enum, pode acessar o meu site e pesquisar aqui, ó, enum, que eu tenho um post que explica o funcionamento do tipo de dados enum. Então, aqui, ó, explica de maneira correta o funcionamento de um enum. Então, aqui, pessoal, o que é interessante para nós é o recupera coluna valor. Que ele faz o quê? Ele acessa a string e, com base no enum, olha lá, ele pega o pedaço da string de interesse nosso
e faz o que? E devolve como parâmetro do método. Tá? Então, depois vocês podem dar uma olhada em todos esses métodos para compreender um pouquinho mais e deixar os seus comentários no vídeo. Então, não comentei todo o código-fonte, pessoal, que está presente aqui. A ideia inicial é que vocês já possam fazer essas consultas no site da Receita Federal por meio desse software. Mas, posteriormente, pessoal, nós vamos editar essas classes e vamos tornar essa classe parecida com a classe do CEP, do Consulta CEP, que nós implementamos e estamos utilizando no nosso projeto de controle de estoque, que vocês podem também acessar no nosso site, o Defilito, ou no nosso canal no YouTube. Então, pessoal, vamos testar agora o nosso sisteminha. Então, vou clicar em Play ou Start. Vou colocar o CNPJ da empresa e vou escrever o texto da imagem. YGQ M consultar CEP. Aqui, pessoal, olha lá, ó, nulo porque possivelmente eu errei os caracteres do texto. Então, automaticamente ele já recarrega a imagem, ó. Então vamos de novo, ó. ACUWSQ. Consultar. Então aqui agora eu vou cadê? Step over, executar o consulta da nossa classe, do nosso objeto consulta. E a string, pessoal, olha lá o que tem aqui dentro. Então, reparem no que foi me retornado da consulta efetuada. Então, ele me devolveu, ó, a página com os dados da Receita Federal. Tá? Então, aqui vocês estão vendo o que? A página HTML no conteúdo do nosso TMP. Então, nós vamos fazer o que? Vamos acessar esse indivíduo, pessoal, para coletar esses dados, tá? Por meio do recupera coluna valor. Então, aqui, ó, está todo o conteúdo. Então, vou fechar aqui. E agora, continuar. E os dados estão inseridos nos edits do formulário. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê um like no vídeo, comente, compartilhe, faça com que esse vídeo chegue na mão de outras pessoas. Então, obrigado, pessoal, e até o nosso próximo encontro.